Olá, Clóvis Maximiano aqui, tudo bom? A gente vê muita gente, queridos amigos, muitos religiosos, adventistas, pode até ser algum reformista, aquele pessoal do Para Que Possamos, diz assim: Deus comeu carne na casa de Abraão. A gente fica pensando, será que Deus eterno ia se alimentar de coisas mortas, defunto? Nós vamos discorrer desse assunto. Será mesmo? Com a graça de Deus. Amém? Olá, Clóvis aqui. Como prometido, nós vamos discorrer num assunto muito interessante. Se Abraão deu carne para aqueles 3 anjos, um deles era o próprio Jesus Cristo, e vamos ver se realmente eles comeram, se tem alguma coisa clara na Bíblia Sagrada, nos escritos. Nossa função aqui do canal é quebrar paradigmas. Eu vou ler aqui, junto com vocês, o contexto cultural e teológico da hospitalidade na época de Abraão. Muito bem? Na cultura do Antigo Oriente Médio, a hospitalidade era um valor sagrado. Recusar a oferta de um anfitrião poderia ser interpretado como um grave insulto. O próprio gesto de Abraão de oferecer o melhor, uma vitela tenra, reflete não apenas cortesia, mas um ato de reverência. Os visitantes, aceitando o gesto, estariam honrando o esforço e o coração generoso de Abraão. Então os anjos não podiam. Abraão falou assim: olha, eu vou preparar aqui para vocês um alimento, uma festa, um banquete. Vou mandar matar um bezerro, uma vitela. Se os anjos falassem: olha, não faça isso, nós não comemos carne, na cultura da época, nós temos aqui, seria uma ofensa. Uma ofensa. Nós temos que analisar as coisas, tempo, lugar e circunstâncias. Os anjos não quiseram ofender Abraão e aceitaram aquele gesto. Não é isso? Em algumas interpretações teológicas, os 3 visitantes são vistos como uma teofania, manifestação de Deus. Os 3 anjos com uma missão específica, eles teriam aceitado a oferta, não porque precisavam do alimento. Não é isso? Não precisavam do alimento. Aqui está, ó. Aqui no texto conclusão, né? Aqui, ó. Embora o texto não especifique que tipo de alimento os visitantes comeram, não está dizendo ali. Não está dizendo ali, eles comeram o pão, a manteiga, a coalhada e também comeram da vitela também. Não está assim. Então a gente não pode sair falando. Acontece que, o que acontece? É que as pessoas são tão tendentes a comer carne que eles se pegam nisso aqui. Eles comeram, Deus comeu carne, então eu posso comer. Não se aprofundam, nós vamos aprofundar as coisas, não é assim. Embora o texto não especifique que tipo de alimento os visitantes comeram, a leitura literal sugere que eles consumiram tudo. No entanto, a interpretação de que eles poderiam ter evitado a carne é válida. É válida. Dentro de uma abordagem midrástica, interpretativa, né? Ou teológica. Especialmente se houver a intenção de destacar a natureza espiritual dos anjos. Depende muito do foco do intérprete, seja no literalismo, no simbolismo ou na tradição religiosa específica. Então não é eu que estou falando, eu não estou sozinho nisso aí. Essa interpretação alternativa. Não estou sozinho, nós vamos ler aqui. Interpretação alternativa. Destaques para os laticínios. O versículo menciona que Abraão trouxe manteiga, está lá no hebraico, shemá, leite, xalav e o bezerro, que é o bem bacar. Trouxe tudo isso aí. Alguns comentaristas judeus, especialmente os mais preocupados com as tradições alimentares,
mesmo que anteriores à Torá de Moisés, sugere que o fato de mencionar os laticínios antes da carne poderia indicar que os visitantes teriam consumido apenas os produtos lácteos. Não é eu que estou falando. É a interpretação de judeus estudiosos. Na tradição judaica, existe o conceito de que anjos são seres espirituais que não necessitam de carne, né? Aqui está. Deus não precisa de alimentos físicos. Que interessante, aqui no livro de Salmo, está aqui, capítulo 50, 12, 13, diz assim, ó: se eu tivesse fome, não te diria, comeria eu carne de touros ou beberia sangue de bois? Deus dizendo isso aí, rejeitando a questão da alimentação carne. Está na Bíblia. Os deuses gregos, da mitologia grega, comiam carne. Os deuses gregos dos pagãos comiam carne. Alguns deles comiam até carne humana. Os deuses lá da Grécia, da mitologia grega. Continuemos. Porque às vezes, vamos ver o que diz, né, as pessoas. Essa passagem sugere que Deus não se alimenta de carne, nem precisa de sacrifício para sustento. Como os anjos são seres espirituais que representam ou atuam em nome de Deus, faria sentido interpretar que eles não realmente consumiram a carne. É isso? Olha o que diz aqui um grande judeu, um filósofo dos mais famosos, respeitadíssimo no meio judaico. Ele viveu lá no começo dos anos, lá nos séculos iniciantes, lá, depois de Cristo, diz assim, ó: olha o que diz muitos comentaristas, incluindo Maimônides, que era esse, um importante judeu medieval da Idade Média, né, sugere que os anjos não comeram literalmente, mas sim pareceram comer para que Abraão pudesse exercer sua hospitalidade. Está vendo? Eles não recusaram assim. Não é isto? Tem um outro relato que está lá em Juízes capítulo 6, aquela história de Gideão, 6, 19, por aí. Lá diz assim, que Gideão falou: espere que vamos preparar um cabrito para você. Por que o anjo falou: peraí, eu não vou comer isso não. Para mim, cabrito? Não. O anjo não falou. E é o mesmo anjo que apareceu em Abraão. Ele também respeitou a hospitalidade de Gideão. Porém, quando Gideão trouxe, ele falou assim: ó, coloca aí na rocha, aí na pedra, aí que eu vou oferecer esse alimento a Deus. Não foi uma ofensa. Gideão entendeu. Poxa, vai oferecer para Deus, que maravilha. O conhecimento dele. Não foi uma ofensa que o anjo fez. Assim também com Manoá. Quem quiser ler lá em Juízes, capítulo 13, também foi a mesma coisa. Ele não comeu, mas ele ofereceu aquele alimento a Deus. Então, não foi uma ofensa dos anjos. Nós temos que entender a cultura da época. Você quer ver um outro relato muito interessante, gente? Davi estava escondido do rei Saul nas montanhas. O rei Saul queria matar ele. E Davi, junto com seus soldados, ele diz: puxa, quem me dera tomar a água da fonte de Belém. Porque lá onde Davi cresceu, ele tomava água daquela fonte lá, e ele ficou com saudade daquela aguinha fresca de Belém. Ele não podia descer lá, senão o rei Saul matava ele, os soldados pegavam ele lá. E ele, fazendo isso, os 3 companheiros dele, 3 soldados, falaram: nós vamos lá buscar água para você. E eles foram arriscar a vida, porque as pessoas sabiam que era soldado de Davi. Eles foram lá em Belém, escondidos, arriscando a vida, trouxe uma jarra de água para Davi, conseguiram entrar em Belém e sair às escondidas, arriscar a vida. Entregaram na mão de Davi: ó, beba a água que você está querendo. Vê como é que Davi era querido pelos seus companheiros, né? O que fez Davi? Vocês sabem, né, o que ele fez, né? Vocês sabem, né? Davi falou assim:
eu vou oferecer essa água a Deus, que eu não sou digno de tomar uma água dos meus soldados que arriscaram a vida. E derramou água no chão. Foi uma ofensa para os seus companheiros? Não. Para nós hoje seria uma grande ofensa. Você traz uma água de uma distância, arrisca a vida, a pessoa joga no chão. Mas Davi ali ofereceu aquilo ali a Deus. Falou, não sou digno de fazer isso. E os soldados aceitaram, ficaram contentes, porque aquilo estava sendo oferecido a Deus. É o contexto da época, é o contexto. Vamos ler aqui. Olha aqui, ó. Oferecer carne, olha que interessante. Ó, oferecer carne poderia simbolizar o desejo humano de dar o melhor, mas não significa que o divino realmente consumiu o alimento. Possível exclusão da carne no banquete. Interessante, né? Alguns estudiosos, também que não é só eu que estou inventando isso, mas esse rapaz aí do vídeo aí quer se aparecer, quer falar coisa que não... Olha com apetite. Às vezes o apetite seu está falando mais alto. Até ouvi um comentário no meu canal esse dia aí, uma pessoa falou assim, Deus gosta de carne. Se ele não gostasse de churrasco, ele não estaria falando que ele sentiu gostoso o cheiro da fumaça. Gente, aonde viaja o povo, aonde que o povo viaja, que Deus gosta de churrasco, gosta de matança. Vamos lá. O versículo menciona que Abrão trouxe manteiga, leite, né? Certa vez eu cheguei na casa dos meus parentes, tinha tudo quanto é tipo de comida lá. Eu comi. Se alguém chegasse lá, o Clóvis comeu aqui, almoçou. Mas e daí? Hoje tem variedades de comida. E Abrão era um sheik. Ele não ia, ele tinha variedades lá, né? Vamos lá aqui então. Continuando aqui para terminar. Gênesis 1:29. Deus dá aos seres humanos uma dieta originalmente vegetariana. Afirmar que Deus comeu carne é muito forte. Muito forte. Aonde está escrito que Deus comeu carne? Não tem. Está dizendo que ele comeu na casa de Abrão, que Abrão ofereceu um banquete para ele, eles se alimentaram lá. Aonde está escrito que os anjos, os 3 anjos, comeram carne na casa de Abrão? Aonde está escrito? Não tem também. Então, fica aqui, irmãos, a interpretação de que Deus comeu carne, afirmar não pode não. E meu objetivo aqui é desmanchar essa ideia de que Deus come carne. Obrigado.